Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é o nosso 20º dia do nosso devocional da família. E hoje, com o tema Fé que Inspira, nós vamos estar lendo Hebreus 11. Falou de fé, a gente já lembra de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé dos pais influenciam toda a família. Amém? E esse é um exemplo para os pais. Você sabia que nós, como pais, nós somos influência para os nossos filhos. E é muito fácil a gente perceber como nossos filhos são comparados. Às vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas como que fulano é assim? Só que se você parar, pensar, olhar no espelho, você vai falar, nossa, é apenas a minha mini cópia. E tudo que nós falamos, quando você começa a falar mal de alguém perto do seu filho, cuidado, que quando ele encontrar a pessoa, ele vai ficar olhando e vai falar: nossa, você é assim, assim como meu pai ou minha mãe falou. Tudo que nós fazemos, nós somos exemplo para os nossos filhos. E eu posso falar isso com relação aos meus pais. Nós aprendemos a ter fé por conta deles, de ver o exemplo deles, acreditando que tudo ia melhorar, que as coisas iam acontecer. E de fato as coisas aconteciam. Quantas vezes eu já falei em outros vídeos aqui, do tempo que meu pai ficou 4 anos desempregado. Desempregado assim, 4 anos sem um trabalho em um lugar fixo, com carteira registrada, com abono e tudo mais, né? E sempre fazendo um biquinho aqui ou outro. E durante esse tempo nós vivemos e nós vimos a manifestação através da fé deles, porque nós ainda éramos pequenos assim, nós não lembro exatamente a idade que nós tínhamos, mas nós não éramos jovens o suficiente para ir trabalhar. Não, eu lembro que nós não éramos. Então, eu acho que o único que já estava assim fazendo uma coisinha ou outra era o meu irmão mais velho. Embora naquela época você já podia sair para trabalhar, porque o meu irmão mais novo, ele, nossa, ele tentou, né, tadinho, trabalhar no mercado, né? Mas ele ia, firme e forte lá, todos eles, os dois mais novos, era isso que eles podiam fazer, eram liberados de fazer. Então, assim, nós aprendemos com os nossos pais a ter essa fé, a acreditar em algo que os nossos olhos não estavam vendo, mas queria acontecer. Então nós temos pequenos testemunhos da fé que nós acreditávamos, daquilo que nós esperávamos acontecer e muitas vezes acontecia. Às vezes um desejo simples. Hoje nós não vemos, ou talvez até aconteça, mas talvez por ser tão pequeno, as pessoas acham assim, ai, nem vou contar meu testemunho, que as pessoas vão achar tão insignificante. Mas para a pessoa que recebeu, foi algo extraordinário. Então, assim, nós como pai, nós temos que, como os pais, nós temos que ensinar os nossos filhos a acreditar, a ter essa fé, a viver pela fé. Ensinar eles que, olha, a fé não é algo que tipo assim, você não vai ver para você crer. Você tem que crer e esperar que irá acontecer. E quando os nossos pais ensinou, eles nos ensinaram isso, então nós podemos viver. Nós vivemos pela fé. Nós acreditamos e nós vivemos milagres, nós vivemos experiências extraordinárias. E mesmo no século XXI que nós estamos, o nosso Deus não mudou. E ontem eu ouvi uma frase bem rápida assim, e perguntou assim, um entrevistador perguntando o que mudou nesses 20 anos, ou o que mudou nesses 30 anos, vamos dizer.
O que mudou na igreja esses 30 anos? Para melhor ou para pior? E ele falou assim: a nossa lealdade à igreja. Então, tudo que nós tínhamos estava na igreja. Então, tudo que nós vivemos estava na igreja. Então, tudo que nós aprendemos a ver o impossível, a enxergar pela fé, era resultado da nossa permanência, da nossa insistência, da nossa busca, da nossa intensa busca por Cristo através do exemplo dos nossos pais. Então entenda, pais, se vocês não buscarem, se vocês não buscarem experiência e não ensinar os seus filhos a viver os milagres do Senhor, a viver olhando pela fé, eles não vão conseguir ter essas experiências. E é coisa maravilhosa vivermos esses momentos na presença do Senhor. Amém? Vamos resgatar essas experiências novamente. Vamos trazer de volta aquilo que foi esquecido, para que os nossos filhos, mesmo nessa época, possam vivenciar e aprender que viver na vontade do Senhor é tudo a mil maravilhas. Amém? Apesar dos desafios, mas ainda estar com Cristo é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.